Depois de muitos anos, o Stitch voltou aos cinemas para fazer o que sabe de melhor: espalhar o caos. Mas você sabia que o personagem viveu uma grande trajetória até ganhar uma versão feita em computação gráfica? Pessoal, o primeiro filme da franquia foi lançado em 2002, há mais de 20 anos. Mas a história da criação dele começa muito antes, em 1985, quando um artista chamado Chris Sanders, que tinha acabado de se formar na faculdade, criou o personagem com a ideia de desenvolver um livro infantil focado nele. Essa versão do Stitch é muito diferente da que a gente conhece tão bem, sendo um bicho maior e mais monstruoso, que anda em 4 patas. A sua origem espacial ainda não tinha sido pensada. Na verdade, ele sequer tinha uma história de origem. Outra diferença importante é que ele viveria isolado em uma floresta. No final das contas, o livro foi descartado por Chris não ter conseguido unir suas ideias na forma de uma história que fizesse sentido. Ele deixou o Stitch guardado no baú por anos e provavelmente nem acreditava que ia tirá-lo de dentro algum dia. Isso mudou em 1997. Nesse ponto, ele já trabalhava na Disney e tinha participado de alguns clássicos, como o Aladdin e o Rei Leão. Ele trabalhou fazendo storyboards na maioria dos projetos, mas tudo mudou quando teve a oportunidade de fazer seu próprio longa animado. Então ele resgatou o Stitch e decidiu transformá-lo no personagem principal dessa história. Inicialmente, a obra ainda seria semelhante ao livro cancelado de Chris, com Stitch caindo na terra e passando a viver numa floresta, somente para ser ignorado e temido por todos os animais. Essa ideia foi deixada de lado para que Stitch caísse em uma cidadezinha, porque vê-lo em contato com seres humanos seria uma forma melhor de mostrar como ele é estranho e não consegue se encaixar. Ninguém pensaria que o Stitch poderia ter sido completamente diferente. Imagina se ele tivesse sido lançado como um livro infantil nos anos 80, ou se sua história se passasse em uma floresta ao invés do Havaí. Ele nem teria conhecido a Lilo. Que loucura! Isso é uma prova de como ele evoluiu muito antes de se tornar um verdadeiro sucesso. Mas esse é só o início da sua jornada. Pega a sua pipoca e senta no sofá. Tá começando mais um Team Videos! Chegou a hora de falar do verdadeiro ponto de partida para que o Stitch se tornasse um dos alienígenas mais conhecidos e amados das animações. O filme de animação lançado em 2002 que se tornou um clássico instantâneo por vários motivos diferentes. É uma mistura incrível de humor ácido, personagens carismáticos, cenas fofas e, claro, as mensagens sobre valorizar a sua família. Ou melhor, seu Ohana. Aqui o Stitch é uma criatura alienígena criada pelo cientista Jumba, que fez bem em se tornar cientista, porque ele não faria sucesso nenhum se fosse modelo. O Stitch foi criado para ser uma arma de destruição máxima, já que tem todos os tipos de habilidades possíveis e adora espalhar o caos. É por isso que ele é preso pela Federação Galáctica, mas também é por isso que ele consegue escapar e pousar na Terra, mais especificamente no Havaí. Então o alienzinho acaba se encontrando com Lilo e virando seu mascote de estimação. Com o passar do tempo, Stitch se torna parte da família e preenche o vazio que tinha sido deixado pelo acidente que tirou a vida dos pais da Lilo e de sua irmã Nani. No mesmo ano em que o primeiro longa foi lançado, um easter egg com o Stitch apareceu em outra produção da Disney lançada em 2002, O Planeta do Tesouro. O extraterrestre aparece como um boneco na estante do quarto de Jim Hawkins, o protagonista do filme, na época em que ele era um moleque. Logo um ano após o primeiro filme, um novo longa saiu do forno. Dessa vez ele não passou nos cinemas, porque foi um especial feito para ser lançado em DVD, com menos orçamento que a obra original. Chamado apenas de Stitch o filme, a sua história se passa depois dos eventos do primeiro longa, e mostra o alien tendo dificuldades de se adaptar à vida no Havaí. Só que o principal é que o universo da saga foi bastante expandido aqui. Foi esse filme que explorou a ideia de que o Jumba não criou só o Stitch, mas sim vários outros 625 experimentos, que durante essa trama acabam sendo soltos na Terra. Uma das maiores ameaças do filme é Spork, o experimento 221, que é capaz de manipular a eletricidade. No final das contas, essa produção foi feita com um motivo em específico: servir de ponte entre o primeiro Lilo e Stitch e uma série animada que começou a passar na TV ainda em 2003, somente um mês depois. Pois é, a franquia Lilo e Stitch fez tanto sucesso que ganhou um programa de televisão, e a série retoma os elementos introduzidos em Stitch o filme e continua de onde ele parou, com a Lilo e seu alien de estimação indo atrás dos experimentos do Jumba. Em cada episódio, os dois lutavam contra um alien diferente e no fim faziam com que eles se tornassem bonzinhos.
A série começou em 2003 e chegou ao fim em 2006 com um total de 65 episódios divididos em 2 temporadas. Conteúdo pra caramba! Muitos personagens foram introduzidos durante esse meio tempo, como o Angel, um experimento que se apaixona pelo Stitch. Enquanto isso, outros que já existiam ganharam mais destaque. Esse é o caso do Ganto, um vilão do primeiro filme que se torna um inimigo recorrente aqui. Seria bem legal ver essa série ganhando um remake em live action, não é? Se concorda, comenta aqui embaixo #série. Aproveita e diz pra gente qual dos experimentos do Jumba é o seu favorito. Durante o lançamento dos episódios do programa, o Stitch também deu conta de ter uma aparição surpresa em O Rei Leão 3, Hakuna Matata, lançado para DVD em 2004. Ele aparece no finalzinho numa cena engraçada, que mostra as sombras de vários personagens da Disney assistindo à produção no cinema. Dentre eles estão o Pateta, o Pato Donald, o Gênio da Lâmpada, os 7 Anões e muito mais. Em 2005, finalmente saiu Lilo e Stitch 2, o Stitch deu defeito. Se a gente parar pra pensar, nem foi tanto tempo após o primeiro. Mesmo assim, esse pequeno período, a franquia já tinha ganhado um longa e um programa televisivo. Então é estranho que o terceiro filme tenha um 2 no nome. Só que existe um bom motivo para isso. A ideia inicial era que a produção fosse lançada nos cinemas, sendo assim parte principal da franquia, enquanto a série e o filme que veio logo antes dela estão mais para spin-offs, produtos alternativos. No entanto, Lilo e Stitch 2 acabou saindo somente para os DVDs no final das contas. De qualquer forma, sua história deixa claras as intenções originais. Ela se passa antes dos acontecimentos de Stitch o filme, então não conta com a presença dos outros experimentos do Jumba. O foco para de ser as aventuras emocionantes e volta a ser nos relacionamentos dos personagens, como no primeiro longa. O Stitch passa por poucas e boas aqui. Inclusive, como o nome da produção deixa bem claro, ele está sofrendo um defeito que faz com que ele aos poucos comece a voltar a ser a máquina de exterminar que foi projetado para ser. Junto do mesmo DVD desse filme, também vem um curta animado, A Origem de Stitch, contando um pouco mais da história do nosso alien favorito e revelando algumas informações bem interessantes sobre ele. Por exemplo, é aqui que a gente descobre que o Stitch foi feito com partes de algumas das criaturas mais poderosas do universo. Nessa época, a franquia não parava de produzir novas coisas, algo muito impressionante, ainda mais para as métricas de hoje, em que os desenhos demoram vários anos para lançarem suas continuações. E nem adianta fingir que a gente não tá falando com você, o incrível mundo de Gumball. Somente um ano após o Stitch deu defeito, foi lançado outro filme para os DVDs. Indo completamente pelo caminho oposto do último longa, Leroy e Stitch retoma toda a história dos experimentos abordada nos spin-offs, e serve principalmente como uma finalização para a série. Depois de ter capturado todos os experimentos que tinha escapado, Stitch passa a ser considerado um herói pela Federação Galáctica e se torna um novo capitão da Armada Galáctica, se despedindo da Lilo para ir proteger o universo. No meio disso surge uma nova ameaça, Leroy, uma versão mais maligna e poderosa do Stitch, que jamais poderia ser derrotado sozinho. Para conseguir vencê-lo, o alienzinho azul precisa reunir todos os experimentos que tinha capturado para ajudá-lo. No final, Stitch abandona seu posto como capitão e volta a viver com a Lilo e a Nani. Esse pode ser considerado o fim da franquia como conhecemos, porque o que vem depois são histórias bem diferentes. A próxima vez que o alien apareceu foi em nada mais, nada menos que um anime. A franquia ganhou uma produção japonesa em 2008 e ela se passa muitos anos após os acontecimentos de Leroy e Stitch. Depois da Lilo ter crescido, Stitch decidiu seguir seu caminho próprio, viajando pelo universo, e acabou esquecendo seus aprendizados, voltando a ser meio perverso. Então ele caiu em uma ilha do Japão e descobriu que existe uma pedra que realiza seus desejos caso você faça 43 boas ações, e ele inicia sua jornada para cumprir essa meta e se tornar o ser mais poderoso do universo. Mas é claro que do jeito que o Stitch é, ele mais atrapalha do que ajuda, mesmo quando tenta ser bom. Ele também conhece uma garotinha chamada Yuna, que acaba assumindo o papel da Lilo nesse anime. No fim, o monstrinho reaprende o significado de família e abandona a ideia de realizar um desejo para viver junto com sua nova amiga. Apesar do anime considerar que os outros filmes aconteceram, não foi confirmado se essa história é canônica ou se passa em uma linha do tempo alternativa. Agora vamos te contar algo que deve acontecer em toda a linha do tempo. Você apertar no botão de inscrição. Assim, todas as suas versões do multiverso vão receber os nossos vídeos.
Stitch and AI é outro caso bem parecido com o do anime. Se trata de uma série chinesa lançada em 2017, em que o alien bagunceiro para na China e faz dupla com uma criancinha chamada AI, outra substituta para Lilo. Também não temos certeza se essa série é canônica, mas é fato que ou ela ou o anime se passam em um universo alternativo, porque suas histórias se contradizem. Aqui Stitch se separou da Lilo depois de ser sequestrado por uma gangue de aliens, e então fugiu e caiu na China. O resto você já deve imaginar, ele conheceu a AI, e os dois aos poucos se tornam uma família, mas é quase certo que tanto essa série quanto o anime aconteçam em universos diferentes dos filmes originais. Voltando para as aparições especiais, o Stitch esteve entre a montanha de personagens da Disney que aparecem em um curta especial, chamado Era Uma Vez um Estúdio, lançado em 2023 para comemorar o aniversário de 100 anos da empresa do Mickey Mouse. Tá velho, hein, ratinho? Assim como o remake lançado em 2025, chamado apenas de Lilo e Stitch, esse filme reconta toda a história que a gente já conhece do alienzinho caindo no Havaí e se tornando um grande amigo da Lilo, com a diferença de que agora é um live action, ao invés de um desenho animado. E claro, o Stitch é feito em computação gráfica. Óbvio que existem algumas diferenças na história, mas o remake foi bem fiel e conseguiu atualizar o clássico de 20 anos atrás de uma forma bem legal. Será que o sucesso que o filme fez no cinema vai render um remake de toda a franquia em live action? Vamos ver! Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!